Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, professor e médico Mário Ronalça, ele que é especialista em urologia. Ele vai nos explicar como funciona o Programa Nacional de Saúde do Homem do Campo, uma iniciativa lançada em Alagoas que hoje está em vários estados do Brasil. Mário Ronalça vai falar também sobre outras situações relacionadas à urologia. Então, Mário, muito obrigado aqui pela sua presença. Primeiramente, eu gostaria de saber como é que anda esse programa, né, de levar a urologia ao homem do campo, que foi iniciado, como eu disse agora há pouco, aqui mesmo no estado de Alagoas e hoje está em muitos estados do Brasil. Bom dia, Flávio. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, como sempre, né? Esse convite para mim é importantíssimo, é especial. Obrigado. Nós estamos há 11 anos fazendo o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem do Campo. É um projeto que foi capitaneado por mim em 2014 em Brasília, juntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, e nós fizemos uma parceria com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Na época, a ministra Cátia Abreu, que estava à frente da Federação da Agricultura do Brasil, da CNA. E, por ser Alagoas o primeiro a fazer esse tipo de parceria, nós trouxemos o primeiro programa, a primeira ação aqui para o estado de Alagoas, e o município escolhido pelo próprio Senar foi o município de Champreta. Nós estamos nesse programa com esse tempo todo, né, de serviço. Agora, no ano de 2024, nós atendemos 2.006 homens em municípios que vão desde o Alto Sertão, como Mata Grande, Delmiro, Cacimbinhas, Carneiros, Pão de Açúcar, até o litoral. Porto Calvo, na região da Mata, no litoral Japaratinga, Maragogi, Porto de Pedras. Então, nós circundamos o estado todo, né? Nesse programa nós fazemos o toque retal e nós fazemos o exame do sangue, que é o PSA. Tem ideia de em quantos estados está implantado esse programa? Tem, Flávio. Esse programa está implantado em cerca de 14 a 17 estados do Brasil. Nós começamos com Alagoas, o próximo foi Santa Catarina, o município de Santa Catarina, que foi o segundo no Brasil, foi o município de Gaspar. É um programa que nos traz resultados assim, muito bons, satisfatórios, onde nós fazemos estatísticas a respeito do que está acontecendo. Só para você ter ideia, e os ouvintes também, a idade de primeiro contato desses homens rurais com a urologia é de 72 anos e meio. Então, eles estão atrasados 22 anos e meio para fazer a primeira avaliação. No entanto, o índice de recusa ao toque retal, que é um exame que é muito discutível, né, e levado, inclusive, até na chacota, em galhofa, nesses homens que são rudes, é de 0,82%, menos de 1%, enquanto aqui na capital nós calculamos em média 2,5% de recusa. Então, é uma vitória grande da conscientização. Quantos municípios de Alagoas são assistidos, são beneficiados por esse Programa Nacional de Saúde do Homem do Campo? São todos. Nós estamos, por ano, nós vamos em cerca de 20 municípios. Alguns nós estamos repetindo as ações. E é interessante que quando nós vamos repetindo as ações, nós começamos a ver que o índice de pacientes com câncer da próstata, ele tem diminuído porque nós estamos atendendo sempre, né, esses pacientes, e a procura tem aumentado cada vez mais. Esse programa não tem cunho político, não tem relação nenhuma com a política, nem do próprio município, nem com o Estado. Ele é um programa que não é considerado um mutirão que seria chegar lá, fazer uma festa, ter banda de música, faz os exames todos, acabou, vai embora e não aparece mais. Não, ele é um programa de atenção à saúde, mas é um programa continuado de saúde.
Então, nós voltamos sempre ao mesmo município. Outra situação que é pertinente deixar claro aqui é que o município ele se responsabiliza por todos os desdobramentos que vão surgir a partir dali. Então, depois do atendimento, nós às vezes precisamos pedir uma ressonância magnética da próstata, uma biópsia de próstata, um tratamento cirúrgico e a gente dá continuidade a isso. Eu, particularmente, com o apoio que tenho lá da Santa Casa Misericórdia de Maceió, a gente tem trazido esses pacientes para a Santa Casa, que tem nos apoiado bastante para fazer vários tipos de tratamentos e intervenções, inclusive com câncer, né? Pacientes com câncer de próstata e câncer de pênis. Alagoas é uma das campeãs de câncer de pênis no Brasil. Então, todo esse trabalho é fomentado nesse formato. Existe algum apoio, alguma participação das secretarias do Estado e dos municípios nesse programa, não? Sim, as secretarias do município, através do contato com o Senar, eles fazem a parte toda estratégica de recebimento nosso. Normalmente saímos de Maceió impreterivelmente 5 horas da manhã para os municípios mais próximos. Municípios no Alto Sertão, nós viajamos de véspera e dormimos lá. Normalmente eu levo alguns acadêmicos da nossa Liga Acadêmica de Urologia da Uncisal, uma das faculdades que eu dou aula, e os rapazes e as moças vão também para nos ajudar. A secretaria, ela propicia o local de acolhimento, a alimentação e toda a estratégia da área da saúde, em termos de exames, em termos de encaminhamento para cirurgias. E nós fazemos a parte técnica, prática no local. Vocês são remunerados por isso? Somos remunerados diretamente pelo Senar. Nós somos considerados instrutores de saúde. Existe uma instrutoria dentro do Senar, em que existem instrutores para a agropecuária e para a área de saúde. Então, temos instrutores na área de saúde, da psicologia, da medicina e da odontologia também. Quais são, doutor Mário, os casos mais identificados pelo Programa Nacional de Saúde do Homem do Campo? Olha, o carro-chefe, Flávio, é o câncer da próstata, né? As doenças da próstata de uma forma geral, mas o câncer da próstata porque tem uma incidência muito alta no Brasil e em Alagoas. Não deixa de ser também elevado. Mas também nós verificamos pontualmente, fazemos exame físico dos pênis desses pacientes. Nós temos, em 2007 a 2009, nós fizemos um trabalho aqui em Alagoas, juntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, da qual eu pertenço, em que era amputado um pênis a cada 13 dias e meio. Então, era mais de 2 pênis por mês, né? Isso foi um trabalho levantado nos hospitais Santa Casa, Sanatório, no antigo Hospital José Carneiro e no Hospital Veredas, que era denominado à época Hospital do Açúcar, né? Hospital dos Usineiros. Então, Alagoas, pertencente ao Nordeste, é um dos locais onde nós temos mais câncer de pênis. Só perde para o Piauí e para o Maranhão. Bom, qual é a melhor forma de identificar o câncer de próstata? Câncer de próstata, como nós fazemos, que é um rastreamento populacional, é nós pegarmos uma quantidade de homens que são, na grande maioria das vezes, assintomáticos, ou seja, não sentem nada, e ali naquela quantidade de homens, que em média são 130, 150 homens por ação que nós fazemos em cada município, são os dias de sexta-feira, nós propusemos ao Senar e às secretarias de saúde a realizar o exame do PSA, que é no sangue, né? Então é um exame que previamente tem que ser feito, aí depois ele é entregue a mim com bastante antecedência para eu deixar separado os pacientes que têm idade ou não, os pacientes que têm PSAs alterados ou não, e depois nós vamos num dia posterior só para fazer o exame físico, para fazer o toque retal desses pacientes, onde nós vamos avaliar o volume da próstata e principalmente a consistência da próstata. Bom, há quem diga que pelo resultado do exame do PSA, se der negativo, a pessoa está livre do câncer de próstata. É isso mesmo? Não, não é bem isso, não. É assim, cerca de 20% de alguns tipos de câncer de próstata, que não são o que nós chamamos adenocarcinoma usual da próstata, esses 20% eles não têm expressão laboratorial de PSA. Quer dizer o quê? Eles não aumentam o PSA mesmo na vigência do crescimento do câncer.
No entanto, existem alguns trabalhos mais novos, a partir do ano 2023 até os dias de hoje, em que estão restringindo a realização do toque retal nesse tipo de ação que nós estamos fazendo, no rastreamento populacional, deixando bem claro que existem algumas situações que são denominadas fatores de risco, em que nós precisamos realmente fazer o toque retal. Quais seriam os fatores de risco? Pacientes que têm histórico familiar hereditário de câncer de próstata. Então, homens que têm pai ou irmão, que são parentes de primeiro grau com câncer da próstata, eles têm 6 vezes mais chance de ter câncer da próstata do que a população de uma forma geral. Os negros, eles têm uma alteração que nós chamamos de dismorfismo de DNA, que é um termo técnico, onde o comportamento biológico desses cânceres de próstatas nos negros é muito mais agressivo e tem um poder de metastatização muito grande, de mandar filhotes do tumor para outras partes do organismo. Esse é o segundo problema, né? O segundo fator de risco. E o terceiro, pacientes que vêm já com alteração do exame de PSA ou pacientes que têm toque retal alterado. Tem um trabalho que saiu agora, eu estive num congresso de uro-oncologia agora entre o dia 2 e 5 de abril em São Paulo. Nesse congresso, ele é só de câncer urológico, foi mostrado um trabalho que vem enfatizar mais ainda que a gente tem que restringir um pouco o toque retal. Então, eles fizeram uma nova métrica, um novo tipo de avaliação, que era uma taxa de identificação clínica do câncer da próstata por duas situações, toque retal sozinho, PSA sozinho. E depois eles juntaram o toque retal com o PSA. Nessa métrica, o toque retal sozinho ele tinha 1% e o PSA sozinho 3%. Quando eles juntaram os dois, que nós pensávamos que ia dar a soma, que ia dar 4% de taxa de identificação, deu apenas 3%, mostrando que o toque retal nessa situação bem pontual não tem um valor tão grande quanto nós achávamos. Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o urologista Mário Ronalsa. Até já. Voltamos com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o urologista Mário Ronalsa. Um dos assuntos que estamos abordando é o câncer de próstata. Doutor Mário, como enfrentar a ignorância e o preconceito em relação a essa questão da próstata? Flávio, eu acho que uma das formas de enfrentar e de superar é esse formato que nós estamos conduzindo esse programa. É fazer palestras de conscientização. Nesses locais onde nós vamos, nós fazemos palestras de conscientização, onde eu normalmente faço uma pequena conversa com aqueles pacientes, tipo, se fosse no futebol, era uma pré-leção, né, que você gosta muito disso, né? Era uma pré-leção. E nessa pré-leção de 15, 20 minutos, nós vamos contextualizando aí sobre o câncer da próstata. E aí eu falo para eles da grande incidência, que são números fortes, números de guerra no Brasil, os números de Alagoas também. Faço ver que ali naquele local, eu sempre falo a mesma coisa, que existe muito mais viúvas do que viúvos, porque as mulheres se cuidam muito melhor do que os homens de uma forma geral. E realizar esses exames com essa periodicidade, eu acho que é uma das situações em que nós conseguimos e vamos conseguir melhorar mais ainda e diminuir esse índice de aparecimento de câncer da próstata. Qual é a frequência ideal para se repetir o exame de próstata? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que nós temos uma periodicidade de 1 ano. Essa recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é a mesma, é praticamente idêntica às diretrizes da AUA, que é a Associação Americana de Urologia, e da European Urology, que é a associação do bloco europeu. Então, é de 1 ano. Fazer os exames seriam 2, toque retal em PSA, dependendo daqueles critérios que nós conversamos agora. A idade entre 50 e 80 anos, porque foi escolhida essa idade entre 50 e 80 anos. Não é um número empírico, é porque dentro dessa faixa etária os trabalhos mostram que a incidência de câncer da próstata é maior. E por que até 80? Porque a estimativa de vida dos pacientes, de uma forma geral, no mundo todo, depois dos 80 anos, ela diminui. Além dela diminuir, nós temos também algumas alterações hormonais, que nós chamamos
chamamos de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. É o quê? É a diminuição das taxas de hormônio, principalmente da testosterona, que não produz câncer de próstata, a testosterona não produz, mas ela está totalmente atrelada ao mecanismo e o metabolismo do câncer da próstata. Então, esses indivíduos, passando de 80 anos, eles até podem morrer com o câncer da próstata, mas não vão morrer do câncer da próstata. Vão morrer por outras situações vasculares, respiratórias, infecciosas ou mesmo queda da própria altura. Então, isso que deve se fazer. Quais são os indivíduos escolhidos para ser feito isso? São os pacientes que têm fatores de risco, que seriam os fatores de risco, aquilo que nós conversamos. Faixa etária, o paciente ser negro ou ter o fator hereditário. Outra coisa, em que fase é possível definir se o câncer de próstata é passível de tratamento ou implica na necessidade de cirurgia? Essa é uma pergunta bem pertinente, porque é muito discutido esse assunto e é um assunto palpitante em todos os locais onde nós chegamos, nas jornadas, nos simpósios, nos congressos nacionais e internacionais, congressos de uro-oncologia principalmente, essa definição, né, de quando que você vai dizer se você precisa realmente tratar ou não. Existem tumores que são tumores indolentes, são tumores que, pela própria característica da biópsia, nós já podemos crer que esses tumores não vão evoluir. E a evolução do câncer da próstata, como o câncer qualquer, é de acordo com carga genética familiar, principalmente. E alguns outros fatores, como alimentação, fatores ambientais. Existe nessa situação cânceres da próstata que estão localizados só no órgão. Tem doenças que são localmente avançadas, quer dizer, sai da próstata, ultrapassa a cápsula prostática, invade gordura em volta da bexiga ou próximo do reto. Tem outras invasões nas ínguas, né, nos linfáticos, que vulgarmente os leigos chamam de ínguas ali da região inguinal, ali das virilhas. E existe a doença que é uma doença metastática, é uma doença que tem filhotes dela, células dela à distância. Então, dependendo dessa situação, nós vamos definir o que podemos fazer. Nós temos, assim, um amplo leque de variedades e de propostas para os pacientes. Tem, por exemplo, não fazer nada, só ficar acompanhando, que chama vigilância ativa. Tem o acompanhamento vigilante. A vigilância ativa, nós vamos acompanhando o paciente que tem câncer de próstata comprovado a biópsia e nós fazemos PSAs periódicos e biópsias periódicas para saber se houve evolução do tumor. Se houve evolução, nós orientamos o paciente para passar a fazer um tratamento curativo, que normalmente é cirúrgico, radioterápico ou radioterápico com bloqueio hormonal. Nos pacientes que nós vamos fazer um acompanhamento vigilante, são aqueles pacientes que não têm esse propósito de se esperar para fazer um tratamento curativo. São pacientes bastante idosos, pacientes que têm comorbidades como hipertensão grave, são cardiopatas graves, pacientes psiquiátricos, pacientes que estão em diálise, obesos mórbidos, pacientes paraplégicos, tetraplégicos. Então, esses pacientes nós vamos fazer só um acompanhamento e fazer um trabalho paliativo. A partir daí, nós podemos sugerir para os pacientes que são mais jovens e que têm doença localizada, o tratamento curativo, que seria a prostatectomia radical, que é cirúrgico, que hoje nós temos vários tipos de abordagem, tipo por vídeo, convencional, perineal, vídeo acompanhado com robô, e também a radioterapia. Nos pacientes que têm estadio avançado ou estágios avançados, nós precisamos ter o apoio da oncologia clínica para se fazer também os bloqueios hormonais e a quimioterapia. E quais são as sequelas decorrentes do câncer de próstata? As sequelas recorrentes normalmente estão relacionadas a dois fatores bem pontuais. Os que são tratados cirurgicamente ou que fazem radioterapia conformacional, que é uma radioterapia diferente, que hoje já aqui em Alagoas nós temos, na Santa Casa nós temos e em outros locais também, podem ter disfunção erétil ou incontinência urinária. Esses são os dois pontos principais. O que mais preocupa o homem é, naturalmente, que é a disfunção erétil. A disfunção erétil, do ponto de vista masculino e do ponto de vista de função sexual, né, do ponto de vista andrológico, androgênico, preocupa muito.
Mas a incontinência urinária, do ponto de vista de doença, ela é muito incapacitante, ela é pior ainda do que a disfunção erétil. Então, ela retira o homem totalmente da sociedade e passa a ser um problema muito mais social do que um problema de saúde. Às vezes o paciente está com a saúde boa, mas ele não se sente bem, porque ele fica urinado, ele fica com cheiro ruim, ele não pode ir para voltar para o trabalho, para ir para a universidade, ele não pode ir para locais onde não tem um banheiro próximo, ele não vai para uma festa de família, não arrisca ir para um hotel, porque pode urinar na cama. Então, as duas situações são muito peculiares, muito complicadas, mas que têm evoluído muito com a curva de aprendizado cirúrgico que todos nós temos tido durante esses últimos 25 anos. Bom, com relação à disfunção erétil, que é a popular impotência, existem ultimamente vários medicamentos. O senhor aconselha o uso desse medicamento? Existe restrição em relação a alguns? Sim, sim. A recomendação da própria sociedade é que nós façamos, em primeira linha, as drogas que são os facilitadores da ereção. Quais são essas drogas? São por via oral, são as conhecidas, Viagra, o Cialis, o Eleva, entre outras. Né? Primeira linha de tratamento. Se o paciente não melhora com essa primeira linha de tratamento, então nós recomendamos a segunda linha de tratamento, que são drogas vasoativas aplicadas no pênis. Nós chamamos de drogas vasoativas penianas. Então, é uma aplicação de substância no próprio pênis. Essa substância é utilizada após fazer um teste de ereção fármaco induzido, que é um teste feito, induzido por alguns agentes farmacológicos no próprio pênis, que é um vasodilatador, e com bons resultados. Nós usamos isso muito para os pacientes diabéticos, é um teste que nós fazemos a nível de consultório, e usamos para os pacientes diabéticos essa mesma substância como terapêutica, como tratamento. Em alguns pacientes resolve muito bem e os pacientes continuam utilizando. Caso esses pacientes passem, depois de algum tempo, 1, 2, 3 anos, a serem refratários também, quer dizer, a não ter bons resultados com a droga injetável, aí nós recomendamos a última opção, que seria as próteses penianas. E nós já fazemos isso. A primeira prótese, inclusive, feita aqui em Alagoas, foi por mim na Santa Casa. O ano era 1989, Flávio. Você não era nem nascido. Né? Já. Então, assim, é o último recurso. Bom, outra coisa, uma constatação de que hoje em dia, tem uns tempos para cá, a turma mais jovem está usando com muita frequência medicamentos para superar ou para aumentar a ereção, ou seja, para evitar a impotência. Isso é aconselhável ou não? Não, não. É também uma boa pergunta, porque isso é um fato muito discutível entre não só pela Sociedade Brasileira de Urologia, mas pela Sociedade de Cardiologia, de Endocrinologia, de Nutrologia, que existe um uso muito grande desses anabolizantes pelos jovens, principalmente que fazem academia, que fazem um preparo físico diferente, fisiculturismo, e sem nenhuma indicação precípua, né? Sem nenhuma indicação assim, absoluta. São jovens que estão utilizando a reposição dessas drogas, a testosterona, né, de forma sintética, né, aplicada, injetável, na grande maioria das vezes, com os testículos normais. Então, nós chamamos tecnicamente de as gônadas testiculares, a gente chama pacientes eugonádicos, quer dizer, tem testículos normais, produção normal. Quando você começa a utilizar essa testosterona injetável, o que é que acontece? Existe uma situação anatômica chamada eixo hipotálamo-hipófise testicular. É um eixo neurológico em que, a partir do momento que a testosterona vai entrando no organismo, o organismo entende, através desse eixo neurológico, que existe testosterona sobrando. E o que é que vai acontecer? Ela comanda o testículo para parar de produzir. Então, o paciente vai ficar com atrofia testicular, normalmente isso, e na grande maioria das vezes fica paciente com uma certa infertilidade ou totalmente infértil, paciente estéril. Esse é um problema. O outro problema, a testosterona ela não causa, como nós conversamos agora, câncer da próstata. Isso é bem sedimentado, mas ela está atrelada diretamente ao câncer da próstata. Tanto é que, quando nós temos pacientes com câncer da próstata metastático, em estágio final, próximo
do óbito, nós, se fizermos uma deprivação, quer dizer, retirar a testosterona com outros tipos de substância, essas metástases regridem. Então, o paciente que, apesar jovem, que apesar de não ter nenhum quadro clínico de câncer, se ele tiver uma carga familiar, hereditária forte, ele pode vir a desenvolver o câncer da próstata no futuro. O segundo ponto, que você também, quando mencionou, eu entendi isso na sua pergunta, na sua questão, é tomar Viagra, Cialis, tal, para ir para as baladas, né? Isso também não é bom, porque você vai criar um efeito bengala, né? O paciente só começa a ter certeza e ter coragem de ter uma relação sexual quando ele toma alguma coisa. Em termos de criar uma dependência química, orgânica, não, porque o período, a vida útil dessas drogas é curta. A mais longa é da tadalafila, que são 36 horas. As demais são de 8 a 12. Mas, além de tudo isso, eles estão queimando uma etapa de quando ficarem mais velhos, mais idosos, precisarem tomar e já não fazer o efeito esperado. Muito obrigado, doutor Mário Ronalso, pela sua participação aqui no nosso Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana.